O Vasco não ajudou o Fogão. Eliminou o Fluminense. Verdade. O Corinthians não ajudou o Fogão. Eliminou o Cruzeiro. E agora o Vasco está com a mão na taça. Decide no Maracanã. E a volta no Maracanã, lotado. Tem ingresso pra ninguém. Vamos falar com ele. Brandão, as informações do time que está na final da Copa do Brasil. Não gostou? Morde as costas. Vegeta, os jogadores do Vasco iniciaram a preparação para o segundo jogo da final da Copa do Brasil. Hoje pela manhã, os jogadores se reuniram lá no CT Moacir Barbosa e iniciaram essa preparação efetivamente, tá? Porque ontem eles já estiveram no CT, mas para realizarem um trabalho regenerativo. Com exceção do Lucas Piton, ele vai ter o time completo e deve repetir a escalação do jogo de ida e também dos outros 2 jogos pelas semifinais. Em contrapartida, o Diniz perdeu uma opção no banco de reservas. O volante Matheus Carvalho, que deixou o campo ainda no aquecimento, lá na Neoquímica Arena, no primeiro jogo da final, deixou o campo chorando e mancando. Ele realizou exames aqui no Rio de Janeiro e o resultado é o pior possível. Matheus Carvalho sofreu uma ruptura no ligamento cruzado do joelho esquerdo e vai precisar ficar afastado por um longo tempo. Ele já iniciou o tratamento no Centro de Saúde e Performance do Vasco e vai passar por uma cirurgia nos próximos dias. Uma pronta recuperação e força ao Matheus Carvalho, já que esta é a pior lesão que um atleta pode sofrer. O exame aponta a ruptura do ligamento no joelho do Matheus Carvalho, o Brandão falou sobre isso, né? Mas não é assim, não tá entre... A gente deseja saúde a ele e tal, mas não... Não, óbvio que a gente lamenta. Mas... Até pra sequência da carreira, mas não vai impactar o planejamento do Vasco. Do Vasco, né? Nem sei se ele ia continuar no Vasco. A ideia... Vinha até rolando já informações de que a ideia do Vasco é negociar, né, o Matheus Carvalho. Você faria a barca do Vasco com quem, o Faria? Vamos lá, eu tenho uma opinião polêmica, hein? Boa. Eu tenho uma opinião polêmica. Eu não renovaria com o Pumita. Eu não renovaria. Ainda? Depois desses jogos de esquerda? Eu tenho muita dificuldade com esse tipo de jogador que passa 3, 4 anos de contrato sem jogar quase nada. Aí na reta final o cara dá uma arrancadinha e vamos renovar. A posição é difícil, tem que trazer alguém. Eu não confio, não, que renovando o contrato dele ele vai ter essa... A não ser que você fizesse uma renovação de mais um aninho ali. Não, mais um ano. Mas a gente sabe que no futebol tá difícil de fazer renovação por um ano, né? Geralmente é de 2 anos pra cima, porque se você renova só um ano e o cara arrebenta em 6 meses... ele já assina um pré-contrato com alguém. Na zaga, óbvio que Lucas Oliveira e Lucas Freitas não parecem apresentarem nível suficiente para seguirem no Vasco. O Vitor Luiz, eu acho que é um jogador que não precisa continuar. No meio de campo, a gente pode falar de Matheus Carvalho. A gente pode... Matheus França tem um empréstimo até o meio do ano que vem, né? Eu ficaria com ele até o final do empréstimo, mas depois, se nada mudar, não faria muita questão de renovar. Matheus Carvalho? Matheus Carvalho eu liberaria. O Matheus França é a questão do empréstimo que eu falei. Ou só esquecendo alguém que eu tô tentando lembrar rapidamente. Você ficaria com o França até o fim do Até o final do empréstimo, sim. Não devolveria antes. Já tá no clube, ajuda, de repente dá a volta por cima. Vamos lá, no ataque. Não, acho que no ataque não tem ninguém me incomodando tanto, não. É porque eu tô esquecendo aquelas opções de banco de reservas. De repente dá pra liberar um... aqui o João Leite tá me ajudando com o elenco do Vasco completinho. Na zaga, Lucas Oliveira, Lucas Freitas e Maurício Lemos. Um forte abraço. Pode liberar. Laterais. Maurício Lemos. Eu não renovaria com o Pumita e liberaria o Vitor Luiz sem problemas. Meio de campo. Do meio de campo... Paulinho eu não continuaria. Mas o Paulinho você não tentaria uma recuperação dele que nem teve a do... Não, cara, lá Menino Mendes? Falar isso. Eu sou muito fã do futebol do Paulinho, mas ele já tá um tempo recuperado da lesão. O Vasco não tem caixa pra ficar dando ao luxo de gastar com um jogador que não tá sendo efetivo. Matheus Carvalho liberaria. Cara, o Tietê eu também não sei se eu ficaria com ele. Não sei como é que tá o contrato do Tietê. No meio de campo, beleza. Não, o Tietê é um abraço. E no ataque, ainda tá aqui no site oficial. O Jean Davi, quem sabe que não vai continuar. Garré também não precisa continuar. Da Garré não dá. Aí você tem a questão do Adson que tá lesionado. Acho que vai continuar pra tratar a lesão. E o DVD é uma peça que talvez me gere alguma dúvida. Não me incomoda ele ter ele no elenco, não, mas tem que contratar outros para concorrerem por ali. Tá, vamos lá. Eu vou opinar também. Por mim, eu renovaria. Até porque ele é polivalente, né? Então tá salvando agora que o Vasco tá precisando de esquerda. Esse é um ponto importante. Então esse eu discordo. Lucas, os 2 eu mandaria embora também. Maurício Lemos. Nada pessoal, tá, gente? Nada pessoal. Vitor Luiz, que tem contribuído quando entra, mas também, infelizmente, não teve nível, pelo visto, pra jogar, né? Inclusive não é utilizado na posição dele, é preterido na posição dele por outro jogador. O Matheus Carvalho também.
O Matheus França, eu devolveria. Paulinho Paula, eu manteria. Tentaria fazer uma pré-temporada com ele. Então eu manteria o França também. O França ele tem contrato até o meio do ano que vem, aquela história, né? Tentaria a pré-temporada, que não vai ser nem pré-temporada direto, né? Mas tentaria com os dois. Tietê eu liberaria. Garrel liberaria. Jean liberaria. Adson ficaria e DVD com certeza ficaria. Com certeza. Lembrando que a gente não está tão atento à questão dos contratos. Por exemplo, eu não sei até quando é o contrato do Tietê. A gente pode pesquisar no site da FERJ, lá no Bira, no boletim informativo. Ele mostra o contrato detalhado. Porque, assim, isso impacta também. Vamos ficar com o jogador ou não? Porque se ele tem contrato até o final do ano que vem, por exemplo, liberar ele é mais difícil. Você tem que arranjar um lugar para mandar esse jogador. Então, enfim, estamos só opinando em cima de qualidade, não necessariamente pensando na questão contratual. Ou é o Sforza? Sforza eu deixaria na mão do Diniz. 26 também. Será que o Diniz conseguiria trabalhar o Sforza? Você falou bem outro dia sobre o contrato do Pumita, né? Ele poderia ter renovado e preferiu não renovar. Você fez uma defesa boa ao Pumita aí outro dia, não foi você que fez, o Yuri Duque? Eu tenho falado sobre a relação do Pumita, né, com os empresários também e a diretoria do Vasco. O Pumita vive um momento de decisão. Ele que pela frente tem uma Copa do Mundo, somente isso, né? Tentando como objetivo principal da carreira. Sim. Ele que é convocado constantemente para a seleção do Uruguai e tem grande chance de conseguir essa vaga. O problema é que ele tem contrato com o Vasco até o dia 31. Então o Pumita ainda não renovou, os empresários estão esperando esse momento de valorização do jogador, principalmente por conta das finais da Copa do Brasil, para acertar valores. E aí que vem o problema, né, o Vegeta? Porque assim, quando você vai negociar em um momento como esse, principalmente se o Vasco for campeão, o Pumita e os empresários vão querer uma valorização salarial. E aí tem que ver realmente se pro Vasco isso vai valer a pena. Mas, lembrei, você falou que ele poderia ter saído do Vasco Poderia, antes. ele teve proposta do São Paulo. Teve proposta do São Paulo, poderia ter forçado uma barra, poderia ter aceitado. Escolheu permanecer. Né? Então, ele mostrou esse outro lado que o Pumita quer ficar no Vasco. Ele não parece um cara que não é comprometido, ele ficou no banco muito tempo. E a gente não teve notícia do Pumita insatisfeito. É um atleta que mostrou possibilidade de atuar pela esquerda também, não deixa de ser um ponto favorável. Cara, assim, é uma visão muito particular minha, mas também não acho um absurdo. Agora, pensando na carreira do atleta, ele vai estar valorizado, ele está fazendo uma reta final de ano legal, ele vai estar valorizado tanto para renovar com o Vasco quanto para abrir mercado. E a partir do momento que o contrato dele está acabando, os clubes que desejam o Pumita sabem que oferecer um bom valor de salário / luvas, você convence o atleta a sair. E o Pumita quer jogar para estar mais perto de uma Copa do Mundo. E lateral é um problema crônico no futebol brasileiro, talvez no futebol mundial. Então acho que o mercado vai se abrir pra ele também. Não sei se vai ser tão fácil, mesmo que o Vasco queira renovar, não sei se vai ser tão fácil assim. Fala aí, Tem mais um nome, que tá voltando de empréstimo. Sim, PDB. Maxime Domingues, que atuou pelo Vasco. Chegaram a falar já dele? Mas mencionaram você tava lá fora do estúdio na hora. Cara, não. É um cara que não teve uma boa passagem aqui. Os que retornam de empréstimo, o Sforza, por ter contrato até 28, por ser um jogador mais jovem, de repente, o Diniz gosta do perfil e fala assim, vou trabalhar esse cara. Agora o Maxime Domingues, sinceramente, pelo que a gente viu, óbvio que qualquer jogador tem a chance de dar a volta por cima, mas desses que retornam de empréstimo, eu ficaria só com o Sforza, talvez. O especialista da família em Porta de Trás falou o seguinte, o Sforza serviu para fazer um baita golaço de falta contra o Corinthians em São Januário. Eu acho que, se liberando o Hugo Moura e trabalhar o Sforza... Pode ser uma opção. Com um técnico que tem essa característica de saber lidar com jovens talentos, pode ser uma boa opção. O Cauã Barros não estava emprestado e voltou? Teve alguém que lembrou isso aqui no chat. E voltou bem pra caramba? E tomou conta da posição. Então, pode ser. Fala, Cara, uma história engraçada do Maxime na passagem dele pelo Vasco. Se eu não me engano, foram 6 meses só que ele atuou, mais ou menos. E, cara, ele trouxe uma equipe de produção pra fazer um documentário, né? Da passagem dele pelo Vasco. Porque na cabeça do Maxime é o maior clube que ele já atuou e de verdade é o maior clube que ele já atuou mesmo. Certo. E aí ele começou a entrevistar a galera da imprensa, Torelli. Você acredita disso, em São Januário? Ele? Não, ele não, né? O representante do documentário. Ele começou a entrevistar a galera, tipo assim, e aí, o que você achou da passagem do Maxime? Se o cara dos bastidores te pergunta isso, ô Farias. Cara, não tem nada de tão ruim pra falar dele. Eu vou dizer que não me convenceu no tempo em que esteve. Não tem nada demonstrou de tão bom também pra falar dele. Não tem nada de tão bom, não tem, óbvio.
exatamente tão ruim. Eu acho que ele foi um cara que entrou em campo, não demonstrou uma capacidade tão grande de ajudar, ficou pouco tempo também. Eu sempre falo isso. O Maxime João me ajudou aqui, até 2028 também. Muitas vezes você contrata o cara por 3, 4 anos e um suíço que vem de Portugal jogar no Brasil, não é fácil a adaptação. Você tem que ter paciência. Agora, também não vou ficar aqui defendendo, não. Tem que ter paciência e manter o Maxime Domingues no elenco. Eu não sei nem quem é, na moral. Pelo amor de Deus. O Paulo Nogueira, esqueceram o JP. Não, o JP parece que já tá nos planos, né? Ele tá voltando e está nos planos. Existe o desejo de aproveitar o JP. E um dos responsáveis pela equipe ter chegado até aqui foi o goleiro Léo Jardim. E é ele que a gente vai ouvir agora, o goleiro Cruz Maltino, falando dessa responsabilidade que é vestir essa camisa, principalmente em uma final em que ele pode entrar para a história do clube. Claro que a gente cria essa expectativa, a gente sabe da nossa responsabilidade, mas ao mesmo tempo a gente enxerga como uma motivação, porque a gente sabe o que a gente tem a chance de proporcionar para essa torcida e conseguir colocar o nosso nome na história do clube, de um clube tão grandioso como o Vasco. Mas como eu falei, a gente sabe que não tem nada decidido, a gente sabe que está tudo em aberto. A gente estar focado, se concentrar em fazer um grande jogo para poder sair com esse título no domingo, mas a gente sabe que vai ser uma grande partida. Pois é, o Saião reforçava aqui nos nossos bastidores sobre o Léo Jardim, que na opinião dele, de muita gente, acho que é a minha também, não tá na melhor fase, né? E ao mesmo tempo... Curioso isso, né? É fundamental pro Vasco estar nessa final. E fez um ótimo primeiro jogo, né? Seguro no primeiro jogo. Seguro. Da decisão. Ele faz uma defesaça no segundo tempo. O lance seria anulado, mas não deixa de ser uma defesaça. O Léo Jardim, ele é impactante demais nas campanhas de Copa do Brasil do Vasco do ano passado pra cá. São 6 disputas por pênaltis, que são classificações passando efetivamente pelas defesas dele. Mas ao mesmo tempo com bola rolando. O jogo ele 90 minutos não é o melhor momento dele. Acho até que é o pior momento dele com a camisa do Vasco. Por mais contraditório que isso possa parecer, ele estando numa final de Copa do Brasil. E pra não dizer que é uma perseguição minha, lembro bem de alguns jogos com vaias a ele. Vaias substanciais. Vasco e Vitória, Vasco e Juventude. A galera pegou no pé do Léo Jardim porque ele não estava bem. Não está apresentando. Inseguro, né? Não está apresentando isso, inseguro, não está apresentando a mesma solidez de outros momentos. Na semifinal, desculpa, claro. Entrei no final da sua fala, mas na semifinal, primeiro jogo, ele falhou. Ele demonstrou insegurança na saída, que por ter outro jogador do Vasco ali na cobertura, não era pra vermelho, acabou sendo de amarelo. Verdade, bem lembrado. De forma comprovada, mas foi inseguro ali no lance. Botafogo e Vasco, o jogo no Newton Santos, o pênalti no tempo normal, que dá o gol ao Botafogo, coloca o Botafogo empatado no placar, é uma saída atrasada dele. Ele derruba, se não me engano. E depois ele salva na decisão. E depois ele salva, exato. Mas o Léo Jardim vem tendo assim, uma sequência sensacional na meta vascaína nas disputas de penalidades. Das últimas 6, contando ano passado e esse ano, o Vasco passou em todas elas. Eu acho que o Léo Jardim só perdeu pro ABC. Disputas de pênalti. Teve uma que ele perdeu. Foi a primeira. Foi, do ano passado. Contra o ABC. Desde então ele venceu todas pelo Vasco. Retrasado. Retrasado, é verdade. Retrasado, Pedro Raul joga aquela bola na lua. Isso. De lá pra cá, o Léo Jardim foi o destaque, o herói, em todas as outras 6 cobranças de penalidades. E a gente vai ouvir ele, justamente, o goleirão do Vasco da Gama, falando sobre essa questão. Se for para pênalti, ele está preparado? Como funciona esse esquema? Se ele costuma estudar os jogadores? Vamos ouvir o Léo Jardim falando aqui no... Mesmo quando é um jogo que não tem a chance de ir para uma decisão de pênaltis, a gente sempre tenta se preparar, porque pode ter os pênaltis durante os 90 minutos, então a gente tenta estar o mais preparado possível para isso. Então agora é intensificar o que a gente conseguir de análise, de preparação, para poder estar pronto, independente do que acontecer no jogo. Espero que não precise ir para os pênaltis, espero que a gente consiga fazer um jogo consistente, consiga o resultado nos 90 minutos, mas se a gente tiver que ir para os pênaltis, eu vou fazer o meu melhor, buscar estar o melhor preparado possível para poder ajudar o Vasco. Tá aí Léo Jardim dizendo que vai estar preparado se for preciso. É óbvio que o Vasco vai buscar a vitória, mas se a partida terminar empatada, né? É provável, muito provável que isso aconteça. Se isso acontecer, ele estará pronto e o Vasco está em boas mãos na questão de disputas de pênalti. Léo Jardim
tem defendido pênaltis importantes nas disputas da Copa do Brasil. Em todas elas ele foi protagonista. Pegou pela segunda vez um pênalti do Canóbio. Ano passado, contra o Atlético Paranaense, ele também defende, né? Sim. Ou Chernobyl, né? Como estão dizendo por aí. Chernobyl. Mas o que eu queria narração. destacar aqui, cara, além do Léo Jardim, é que os jogadores do Vasco cobram muito bem os pênaltis também, cara. É muito difícil você ver um jogador do Vasco perdendo pênaltis nessas disputas, nessas vitórias citadas aí pelo Brandão. Foram 6 consecutivas, óbvio, com o mérito do Léo Jardim, mas tirando o jogo contra o Operário, que foi uma desgraça. O João Vitor perdeu pênalti, o Paulo Henrique perdeu pênalti. O jogo foi uma desgraça. O confronto como um todo foi uma desgraça, já não foram só os pênaltis. Ali, a minha memória pode estar me traindo agora, mas salvo engano, o Vasco perdeu 3 e o Operário perdeu 4 pênaltis. Tirando esse jogo contra o Operário, os batedores do Vasco mandam muito bem. Eu lembro do Esforza, cara, ele sempre bateu pênaltis nessas disputas e fez. O Puma tem 100% de aproveitamento nesses pênaltis. O Vasco esse ano no Campeonato Brasileiro não perdeu pênaltis, teve o Coutinho batendo, teve o Ryan batendo, teve o Verratti batendo. O Verratti bateu mal no jogo contra o Fluminense, mas depois todos os batedores, cara. Contra o Botafogo, o Vasco não perdeu nenhum pênalti também, né? Por exemplo, o Neto não defendeu nenhum pênalti. O Operário bateu o quinto pra fazer e se classificar, perdeu, foi pras alternadas e foi eliminado. Então, mas o Vasco já tinha perdido. O Sim. João Vitor perde pênalti nesse jogo e o Paulo Henrique também perde. Eu não lembro se foram 2 ou 3 pênaltis perdidos pelo lado do Vasco e o Léo Jardim salvou. Ali realmente o Léo Jardim salvou, como tem feito de maneira corriqueira. Mas eu queria destacar também, cara, esses cobradores. O pênalti do Ryan é muito bem batido. É um pênalti muito difícil, porque é cruzado forte no alto. Ali o goleiro não pega. Pode acontecer ir pra fora, ou na trave. É o risco que ele corre, mas ali o goleiro não pega. O do Coutinho também, nem 2 goleiros pegam, né? Pode acontecer ele bater na trave e sair, mas os deuses do futebol estavam a favor do Vasco. São 2 pênaltis perdidos. Isso aí. Paulo Henrique e João Vitor. Ah, Isso. tá. Então o Léo Jardim pegou 3, né? E no Vasco bateram Verratti, Tietê, Piton, Matheus Carvalho, Hugo Moura, Adson e Lloyd. Lloyd. O pênalti do Lloyd Augusto, eu sei. Foi bem. O pênalti do Lloyd Augusto foi o pênalti mais tenso da história do Vasco, provavelmente, cara. Não. O do Vitor Luiz eu acho que foi mais tenso. Você acha? Então, porque valia a classificação pra final. O Vitor Luiz entrou só pra cobrar o pênalti. O Vitor Luiz já deu mais de uma entrevista que eu me lembre, porque toda vez que ele entra pra isso, a galera estranha. Fala, pô, o Vitor Luiz é um jogador que tem espaço bem, e tal. Então, e ele falou mais de uma vez já, eu lembro de entrevista dele. Você deve ter trazido, inclusive, aqui. Se não foi, eu ouvi em outro lugar. Mas ele fala que ele vem treinando pênalti. E ele entrou só pra isso, porque ele entrou aos assim, 48 do segundo tempo. E aí pensa na situação dele, é um cara que não joga. Ele tem 7 jogos no Brasileiro. Ele não joga, não tem oportunidade no elenco. Alguma coisa ele pode fazer de bom, treinar pênalti, pô. Então ele falou que fica depois de treino treinando lá, depois da atividade treinando pênalti quando é necessário. E aí quando precisa dele, ele tem a obrigação de converter. Claro. Ele foi o único que deslocou o Fábio. O único. Que o Fábio pula pra um lado e ele acerta o Puma outro. também, né? O do Puma. Mas o Puma foi, eu digo assim, durante, né? Que o Puma foi pra decidir. O repertório do Puma, normalmente, é aquele chute alto cruzado. No ângulo, E aí geralmente. o Fábio foi lá, e ele viu que o Fábio pulou pra aquele canto e só deslocou. Então, assim, o Vasco chega passando nos pênaltis, mas chega com méritos, porque o pênalti também é trabalhado, também é o jogo mental, o jogo psicológico, mas também é algo que o jogador precisa ter talento pra cobrar, não pode ser qualquer um.